Pouco a pouco aconteceu e você nem percebeu. Mas a cada dia você fala, menos comigo você anda tão distraído. Seus planos já não são meus e os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor, e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor, e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor, e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor, e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Viver longe de mim é insensatez. – 2025. Bispo Macedo relembra como eram as primeiras reuniões no início da Igreja Universal. Quando nós começamos, eram 2 ou 3 pessoas. Eu dançava no espírito de alegria, porque tinha aquelas 2 ou 3 pessoas. E ali estava Jesus. Você crê que Jesus está aqui? Jesus disse isso aqui, ó. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio delas. Você crê que isso é verdade? Creio. Então,
Se você crer, receba a cura agora. E as pessoas eram curadas. E a igreja começou com 2 ou 3 pessoas. Hoje, somos milhões por esse mundo afora. Porque quem faz gerar, quem faz dar o crescimento é o próprio Deus. Esta palavra marcou o início desta obra. Faltam 346 dias para os 50 anos da Universal. Deus criou o homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. Qual é maior, o ouro ou a altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou a altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar, e então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, o ouro ou a altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou a altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos.
Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Olá, mais um dia aqui estamos para abençoar a sua vida, você, nosso amigo trabalhador. Já vai se preparando? Daqui a pouquinho nós vamos estar realizando juntos a oração da fé para abençoarmos o seu dia de trabalho. Essa é a nossa fé diária, pastor Ademar. Trazendo a cada manhã as boas novas, né, bispo? Porque é a palavra de Deus que traz o alimento, o sustento, que traz direção para você. Não importa a sua situação, o seu problema, saiba que Deus é poderoso para te guiar e te fortalecer. Compartilha o link da oração com seus amigos, com seus vizinhos, com os amigos de trabalho, para que eles também possam receber a mesma direção. A mesma direção, inclusive eu vou comentar aqui com o pastor Ademar agora, e seria muito bom que você pudesse prestar bastante atenção, porque a gente vê em todos os lugares que trabalhamos, isso acontece. Pessoas começando muito bem, mas ao longo do caminho esmorecendo, ao longo do caminho desistindo. Você sabe que você só conquista o prêmio se você chegar ao final. Essa que é a realidade. E muita gente, pastor Ademar, tem esse costume. E eu queria ler para você aqui essa passagem bíblica que nós temos aqui nesse maná, que é a Bíblia com as anotações fiel do Bispo Macedo, onde diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que eu farei chover para vós pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E aí, pastor Ademar, a gente lendo aqui, né, essa explicação assim gloriosa que Deus nos revela, e eu tenho certeza de que vai ajudar você. Olha o que diz aqui nessa explicação gloriosa. Não adianta, pastor Ademar, depender de Deus hoje e não depender amanhã. O senhor deve conhecer muita gente assim, já deve ter passado muitas pessoas assim pelo seu caminho. Pelo meu caminho já passaram inúmeras pessoas assim. Pessoas que ali estavam naquele determinado dia, até chegaram ao ponto de dizer: olha, a palavra me ajudou, por que eu não cheguei antes? E muito saio daqui abençoado hoje. E aí vem mais um dia, aí vem mais outro dia, daqui a pouco o senhor procura a pessoa. Por exemplo, quantas não são as vezes que começamos correntes de oração na igreja, porque temos as correntes de oração. E aí a pessoa vem a primeira semana, vem a segunda semana, já na terceira falha, na quarta volta, na quinta falha. Ou seja, muitos vêm falhando nisso, nessa constância, nessa dependência diária de Deus. Outros, pastor Ademar, acontece algo maravilhoso no dia de hoje, já saem glorificando a Deus. Olha, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Amanhã as coisas não andam tão como gostaríamos que fosse, e aí já se esquecem de Deus. Já começam a olhar para trás, já começam a buscar outros caminhos. Então aqui você aprende, não adianta obedecer a palavra de Deus hoje e não obedecer amanhã. Vou repetir, não adianta obedecer a palavra de Deus hoje e não obedecer amanhã. É dia após dia. Por conta disso, o senhor está aqui hoje. Por conta disso, dessa obediência diária, eu estou aqui hoje. Porque independentemente, por exemplo, do nosso título, se amanhã nós nos desviarmos, se amanhã nós esmorecermos na fé, então tudo o que aconteceu até hoje se acaba. Então, meu amigo, minha amiga, nós precisamos dessa fé diária. Nós sabemos que os problemas são muitos, todos os dias acontecem problemas, mas se a cada dia nós nos mantermos firmes, como por exemplo, essa programação aqui, é esse pão de cada dia. Todo dia Deus dá a você o alimento, todos os dias, para lhe fortalecer. Então, vou repetir aqui, é dia após dia, busque a cada dia, trabalhe um pouco a cada dia. Não adianta recolher hoje para a semana inteira aquilo que é feito para se recolher todos os dias, pastor Ademar. É por isso que aquele pão, a ordem que Deus deu é para que eles guardassem somente para aquele dia e não para outro dia. E teve alguns que quis guardar para outro dia e criou bichos, porque Deus já tinha
orientado. Ou seja, é a confiança diária em Deus. Muitos começam e vão parando no meio do caminho devido às dificuldades, os problemas que vêm para todo mundo. Mas aquele que entende que precisa ir até o fim, perseverar até o fim, porque o segredo da fé é ir até o fim. É importante começar? Sim, mas é mais importante você ir até o fim e não desistir. E isso serve para a sua vida com Deus, isso serve para a sua vida profissional, isso serve para a sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa definida como derrotada é uma pessoa que costuma começar e parar no meio do caminho. Pode ver, puxa o histórico de quem você conhece, eu não sei, até mesmo de você. Se a sua vida hoje é uma vida de fracasso, é porque um dia você começou e parou. Você é aquele tipo de pessoa que se acostuma a desistir. E isso é um problema sério, né? Toda pessoa que para no meio do caminho, ela nunca conclui nada na vida dela. E isso traz frustração, isso traz decepção para ela e para quem está ao redor dela. Por isso que é importante você ir até o fim, e a fé, ela te dá condições para isso. A fé nos dá a plena condição para isso. Você não pode ser uma obra inacabada, essa que é a realidade. Falávamos até mesmo na semana que passou a respeito disso. Muitos têm sido obras inacabadas. Muitos até nos procuram para dizer: eu estava até vindo, mas não aconteceu como eu queria. E então eu, desisti, fui procurar em outros lugares, porque talvez não seja para mim. É para você. Agora você precisa perseverar. Você precisa continuar. Assim continua sendo. Preste atenção. Fazemos um pouco do que temos que fazer todos os dias. Por exemplo, você vai para o trabalho, aí você foi empregado, você está trabalhando aí numa empreiteira. Para você receber o seu trabalho no final do mês, o que você tem que fazer? Você vai trabalhar hoje, vai folgar amanhã? Você vai trabalhar hoje, vai trabalhar só na outra semana? Normalmente, como que acontece? Você vai trabalhar todos os dias. Querendo ou não, calor ou frio, nevando ou chovendo, não importa, você tem que ir todo dia. Você agora está aí se arrumando, você está preparando o seu bentô, talvez contrariado. Você olha e lembra aí das cachoeiras que temos pelo Japão, lembra aí dos rios que temos pelo Japão, um calor, aí você diga assim: poxa, eu queria tanto ir numa cachoeira. Você até pode, mas você sabe que se você não for trabalhar, o que vai acontecer? Você não vai receber. Essa que é a realidade, pois assim é que funciona no Japão. Se não trabalha, não come. Então nós sabemos que temos o que temos que fazer e assim façamos, porque do contrário. Então, veja, mais uma vez, diz assim: fazemos um pouco do que temos que fazer todos os dias em relação ao que queremos. Se você não fizer nada em relação aos seus objetivos todos os dias, sabendo que terá o que recolher todos os dias, não alcançará a terra prometida. O maná foi dado para que o povo soubesse que nem só de pão viveria, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por exemplo, a gente está agora nos dias finais, na reta final da Fogueira Santa de Israel. O Bispo Macedo vai estar dia 2 ministrando desde o Monte Sião o derramamento do Espírito Santo. Nós estamos aí na reta final do jejum de Daniel. E quantas pessoas, pastor Ademar, começam principalmente o jejum de Daniel com toda a força, postam compartilham, mas os dias vão passando e a pessoa vai e pronto. Ela deixa de fazer aquilo que ela começou. É até o fim, pessoal. Nós temos que nos manter firmes até o fim. O próprio Senhor Jesus disse que a iniquidade aumentaria, mas o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que permanecesse até o fim seria salvo. Então, a gente só vai obter a resposta, o resultado, não é agora, não, é no final. E esperamos que essa mensagem fique bem clara para todos vocês. Vamos ler aqui algumas participações, por favor. Nós temos aqui Toshiko Fukuda, que diz: bom dia a todos, Takaoka na fé. Ele pede oração pela família e cita aqui alguns nomes. A dona Ryoka, que ela deixa o comentário dela. Tem o Kuniwaki, Olinda Sati, Bispo Alexandre, pastores. Bom dia, ela é lá de Iwata, conectado na fé. A Keiko Tanaka diz: bom dia a todos, bispo e pastores. Guma conectado, e ela pede oração também. Ela coloca aqui o nome da família dela.
A Nathalie Yukimi diz, bom dia, bispo, pastor e pastores. Bom dia a todos os trabalhadores. Ela coloca Diana e Toshiko, o Eric, tem a Dona Josefine, a Tina Matos, Anderson e Jussi Nakamura, FJ1 Ibaraki, conectado, Hideko Furodati, e ela põe aqui o nome da família também, tem a Jaque Hashibira, lá de Toyohashi, Terei Noia, Dinha Convênia, ela de bom dia aqui, todos os trabalhadores, Deus abençoe, ela fala Iaiso conectado, a Marluce Alves lá de Ândia, a Dona Marli de Cesáquia, Cristiane Colombana, ela cita aqui alguns nomes também para oração, a Regina Hitomi, a Margarida Satoi Okubo, ela diz Caleb Toyota, juntos na mesma fé, a Cristina Baba, o Eric, estão todos aqui colocando o nome, daqui a pouco nós vamos orar juntamente com vocês por essas pessoas que vocês estão citando aqui. Antes de falarmos com os nossos companheiros aí, diz assim, a palavra já foi dada. Essa aqui é a realidade. A palavra já foi dada, é por ela que você vive. É por ela, é pela palavra que você vive. Faça todos os dias algo para tomar posse daquilo que você já recebeu de Deus. Essa aqui é a realidade. Vamos assistir a um testemunho e já estaremos de volta. Sabe aquela pessoa feliz, contente, que tem paz, alegria, que tudo dá certo na vida? Essa não era eu. No ano de 2014, a gente vivia a Copa do Mundo. E nesse período eu lembro que estava todo mundo naquela festa, naquela euforia de Copa, de jogos. E de contrapartida, na igreja, iniciamos o jejum de Daniel. E para não decepcionar as pessoas que convivem comigo, que participam, que fazem o jejum de Daniel, eu era uma pessoa em casa, mas quando estava no trabalho, na rua, com os amigos, eu era uma outra pessoa. Então eu vivia das informações, eu queria saber o que estava acontecendo, mas quando chegava em casa era não quero saber de nada, não quero saber de informações. Então eu sempre colocava qualquer coisa acima de Deus, acima da vontade de Deus. Então era o trabalho, quando não era o trabalho era a faculdade, quando não era a faculdade eram os amigos, mas sempre tinha alguma coisa que me atraía os olhos mais do que estar na presença de Deus. Então muitas das vezes eu realmente abria mão de estar na igreja, de estar buscando a Deus para poder ir trabalhar. Eu vi pessoas da minha família, eu vi as pessoas evoluindo espiritualmente, mas eu não via essa transformação em mim. Eu não conseguia chegar e pedir ajuda. Por quê? Porque era mais forte do que eu. Tipo, você já tem anos de igreja, você vai pedir ajuda, o que as pessoas vão pensar? O que vão falar de uma pessoa que está há anos e já escutou e já sabe como que funciona? Então eu tinha esse receio. Eu achava que só se Deus quisesse me ajudar, mas eu não chegava até Ele. E não chegava a mais ninguém. Então isso ia criando aquele bloqueio. Eu sentia uma angústia, uma tristeza que era impossível de ser preenchida. Eu acho que a maioria das pessoas vão lembrar quando o Brasil teve a derrota de 7-1. A gente olhava o jornal, era só isso que falava, era realmente uma vergonha, uma humilhação, e as pessoas sentiram isso. Eu posso dizer que a dor que eu sentia na minha alma não tem tamanho para mensurar como era maior do que essa vergonha, do que essa dor que os brasileiros estavam sentindo quando o Brasil perdeu de 7-1. Eu sabia que o meu esposo ele estava buscando por mim, porque ele sabia as minhas dificuldades e as lutas que eu estava enfrentando internamente.
E quando começou a surgir os pensamentos de suicídio, isso foi o que me pegou mais. Então aquilo mexeu comigo de uma tal forma, só que eu ainda não sabia como me chegar a Deus. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Então veio um novo jejum de Daniel. E eu vi ali como a oportunidade para mudar tudo. Eu falei para Deus, eu falei assim, esse jejum ele vai ser o primeiro da minha vida. Então eu comecei oração constante, buscava de madrugada, não era fácil porque os pensamentos ele eram constantes, minha luta sempre foi na minha cabeça. E eu precisava lutar contra aqueles pensamentos, então eu precisava nesse jejum trazer todas as armas de Deus para poder me ajudar, me alimentar e me fortalecer. Então, para me fortalecer espiritualmente, eu comecei a fazer a leitura da Bíblia constante, fiz a leitura das literaturas da igreja também, a trilogia do bispo eu li, Como Vencer as Guerras pela Fé eu li, porque eu sabia que existe uma guerra. Tudo isso para ir fortalecendo. Fiz o jejum todos os dias, certinho. Eu sabia que eu estava indo no caminho, mas tinha alguma coisa que estava faltando. Então, quando acabou o jejum, eu percebi que eu não tinha recebido o Espírito Santo. Falei, ué, o que eu fiz? E aí eu peguei e falei para Deus, Senhor, tem alguma coisa faltando e eu não estou enxergando, o Senhor precisa me mostrar. E foi quando ele falou para mim, nítido e claro, que existia mágoas dentro de mim, dentro do meu coração. Então eu precisava pegar aquela mágoa e tirar. Então eu fui até o altar, já sabia o que era. E eu fui decidida a entregar para Deus tudo o que estava dentro de mim. E coloquei para Deus, falei, Senhor, tá aqui. Essa mágoa eu não quero dentro de mim, porque eu quero o Senhor. Tudo que eu carreguei, eu não quero, porque eu quero o Senhor. Então, da minha vida inteira de igreja, todos esses ensinamentos, conhecimento, eu não quero. Então, assim, eu abro mão de tudo, mas eu preciso do Teu Espírito. E se o Senhor não me der o Teu Espírito, eu vou voltar. E eu não sei o que vai acontecer. Aquela oração, aquela conversa com Deus, parecia que a reunião tinha se esticado assim por horas, porque eu consegui falar tudo, absolutamente tudo que eu queria. Eu coloquei para Deus ali e falei, Senhor, eu preciso, porque se eu não tiver o Teu Espírito, não vai adiantar nada. E eu lembro quando o pastor falou pra gente ficar de pé, quando eu me levantei, tinha saído um caminhão de dentro de mim e existia uma força sobrenatural. Eu nunca poderia imaginar aquela força dentro de mim. E eu levantei e falei, meu Deus, por que eu não busquei o Teu Espírito antes? Porque eu perdi tanto tempo da minha vida buscando coisas tão supérfluas, tão... Sabe, nada poderia se comparar com o que Ele tinha me dado naquele momento. Eu transbordei. E foi assim, uma alegria. Falei pra minha mãe, cheguei em casa, recebi o Espírito Santo, queria falar pra todo mundo, sair dali outra pessoa. Hoje eu tô bem, feliz, realizada. Sou completa, independente de qualquer coisa. Meu casamento, que estava quase acabando, foi restaurado. Não ouço vozes mais, não tenho mais pensamentos de suicídio. Eu passei anos na igreja sem decidir, fazendo as minhas vontades, mas no momento que eu decidi que eu precisava mudar, que eu precisava me voltar para Deus, aí tudo mudou. A única coisa que eu não posso perder na minha vida é a minha comunhão com Deus, é o Espírito Santo dentro de mim.
Anos na igreja, fazendo a minha vontade. Quantas pessoas não estão assim? Inclusive, gostaria de falar para você que amanhã vamos ter o estudo bíblico, onde vamos estar falando dos primogênitos. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, dia 2. Nós vamos ter aí esse acontecimento que vai ficar marcado na vida de todos aqueles que estão perseverando nesta fé. Domingo, dia 2 de agosto, eu queria que você lesse aí comigo o que vai acontecer neste domingo. Olha aí, 2 de agosto. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te auxílio desde o santuário e te sustenha desde Sião. Ou seja, um dia de resposta, proteção, ajuda e fortalecimento. Tudo o que você está precisando. Resposta, ajuda, proteção e fortalecimento. Vamos falar com os nossos companheiros que conectados estão nesta manhã conosco. Vamos até Yamanashi e Anagano. Primeiro vamos falar com Yamanashi. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia, Bispo Alexandre, bom dia, pastores, e a todos que acompanham esta programação. Este é o segredo, né, Bispo? A gente vai ter que se chegar até Deus. A pessoa que está angustiada, que está sofrendo, que vier até Deus, buscar ajuda nele, e essa proteção vai receber. Como a palavra de Deus diz, cheguemos a ele com verdadeiro coração. É o que essa moça do testemunho ela fez. Ela reconheceu que ela precisava de uma mudança. Mesmo estando na igreja, ela não dava ouvidos à palavra de Deus, não era verdadeira diante de Deus. Quando ela reconheceu isso, ela chegou em inteira certeza de fé. E com essa inteira certeza de fé, ou seja, uma entrega verdadeira, 100% da força dela, da vida dela no altar, então ela recebeu a resposta para a vida dela. Exato, pastor Ricardo. Daqui a pouquinho vamos estar realizando a oração da fé. Vamos agora até Nagano. Bom dia, pastor Hugo. Bom dia, Bispo Alexandre, pastor Demar, pastor Ricardo e a todos que assistem essa programação. E eu vendo esse testemunho, Bispo, e o senhor comentando a respeito do maná que o povo tinha diariamente com Deus, a verdade é que muitos hoje que deixam a fé, abandonam a fé e não dão valor, como essa jovem não dava valor às coisas de Deus que ela mesma recebia há anos dentro da igreja, é de ficar debaixo dessa dependência de Deus. É o que tem levado muitos a naufragar na sua fé. É como Paulo fala, começando bem no espírito e agora sendo insensato, terminando na carne. E quantas pessoas que hoje não estão mais no nosso meio por conta disso. Porque começaram bem, mas por um determinado momento, por se desviarem da fé, não priorizar, não querer ficar mais debaixo dessa dependência de Deus, como o povo tinha que ter ficado diariamente, sendo sustentado diariamente pelo maná, eles passam a naufragar na fé. E o exemplo dessa jovem, né? A gente viu que ela deixou as coisas de Deus de lado, mas ela colheu o fruto. Mas quando ela se entregou de fato e verdade, então Deus transformou a vida dela. Então o problema não é na igreja, no pastor, às vezes a pessoa que ela não se entrega, não quer ficar debaixo dessa dependência de Deus. Isso, pastor Hugo. Daqui a pouquinho, juntamente com o pastor Ricardo, os senhores vão estar orando, juntamente com todos os nossos amigos trabalhadores, abençoando a todos, como nós fazemos todas as manhãs. O pastor vai ler aqui alguns comentários, ele até comentava aqui comigo a respeito do testemunho que mostramos agora, por favor. Temos aqui a Tina Matos, ela pede oração pela família, ela cita o sobrenome. A Cristiane, ela diz assim: quem permanece fiel no pouco de cada dia, verá, no tempo certo, o cumprimento das promessas de Deus. A fé verdadeira não vive de lembrança do passado, mas de uma decisão renovada diariamente de depender de Deus e praticar sua palavra. Sabrina, ela diz: bom dia a todos. Temos muitos exemplos na palavra de Deus, de pessoas que deixaram de confiar e perderam as bênçãos que receberam. E pior, perderam a salvação. A importância da perseverança é essa, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado, com máquina expectativa de sexta-feira. Ela coloca aqui. A Edith, ela cita oração por algumas pessoas. A Fátima Teixeira, ela diz bom dia e pede oração aqui também. Toshiko Fukuda, Dona Ryoko. Eu perdi aqui o comentário da Dona Luciana. Mas eu vou achar aqui. E ela disse que essa moça do testemunho é parente dela, se eu não me engano, está aqui.
Eu perdi o comentário dela, mas a Luciana Lushima, Tá né, aqui, ó. de Comac, Aqui, ó. ela diz assim: essa moça do testemunho é da minha cunhada, Neriane Magalhães, lá do Brasil. A fé é de família, Deus honrando a nossa família. E a história dessa cunhada é muito bacana, né, bicho? Todos que se achegam a Deus e se mantêm com Deus, inevitavelmente serão ajudados por Deus. Deus quer ajudar você, Deus quer tirar você dessa situação, Deus quer fazer você cheio do Espírito dele. A gente aprende, por exemplo, na palavra de Deus, quando lá no dia de Pentecostes eles receberam o Espírito Santo. Receberam por quê? Receberam no primeiro dia? Não, ficaram ali o tempo determinado por Deus, ficaram ali o tempo necessário, mas a promessa se cumpriu. A promessa também tem que se cumprir na sua vida. É para se cumprir na sua vida, mas se nós começamos e amanhã nós desistimos, se nós hoje obedecemos, mas amanhã nós não obedecemos, aí fica difícil, essa que é a realidade. Então agora chegamos ao final da nossa participação. Amanhã o pastor Ademar vai estar com o pastor Roberto em Nagarrama, especialmente às 8 da noite, com um estudo aí falando a respeito dos primogênitos. Nós vamos estar aqui na nossa sede nacional. Hoje, durante todo o dia, você pode chegar até a Igreja Universal mais próxima da sua casa. Você pode ainda participar da Fogueira Santa de Israel e você pode ter a sua vida transformada. É momento de oração. Vamos falar com Deus. O pastor Hugo começa a oração desde Nagano e o pastor Ricardo então encerra desde Amanás. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Que tem olhado para trás, meu Deus, e não tem visto aquilo que ela conquistou até hoje. Então que agora, meu Deus, o Senhor alcance essa pessoa e fortalece a fé daqueles que se encontram fraco, levanta o caído, anima, meu Pai, o desanimado. E o Senhor toca agora sobre a vida de todos que acompanham agora essa programação. Sim, meu Deus, que o Senhor possa alcançar todos que têm acompanhado essa programação diariamente, que têm buscado o alimento de todos os dias na Tua Palavra, para fortalecimento, meu Pai. Que venhamos se achegar até a Ti com um coração sincero, para que uma vez, meu Pai, essa pessoa, chegando até o Senhor com inteira certeza de fé, ela venha alcançar a promessa do Senhor que é fiel. Meu Pai, o Senhor se revela a cada um de nós, meu Pai, através do seu poder, através da tua presença. Então abençoa todos os trabalhadores, abençoa os familiares dos trabalhadores, abençoa, meu Pai, a cada pessoa que tem acompanhado, meu Deus, essa programação e tem crido na tua palavra, sabendo de que o Senhor é Deus, que o Senhor se manifesta sobre a vida deles e que jamais, meu Pai, vai desamparar aquele que o busca. Meu Deus, por isso nós entregamos todos nas tuas mãos e cremos na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos aí ao final da nossa participação. Se você quiser encontrar a Universal mais próxima da sua casa, a Universal de Amanás, a Universal de Nagano, basta você acessar universal.org/localizar. Você vai encontrar ali uma das nossas igrejas que já estão abertas em todo o território do Japão desde bem cedo. E queria lembrar a todos, mais uma vez, amanhã vamos dar continuidade aí ao nosso estudo bíblico, falando a respeito dos primogênitos. Quinta-feira, terapia do amor. Sexta-feira vamos ter aí a quebra da maldição de sangue. Sábado, o jejum coletivo. E domingo nós vamos ter o Bispo Macedo desde a Terra Santa, desde o Monte Sião, ministrando o derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que ali estarão conosco. Essa que é a mais pura realidade. Lembrem-se, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te auxílio desde o santuário e te sustenha desde Sião. Então, dia de resposta, proteção, ajuda e fortalecimento. Tudo o que nós precisamos à nossa disposição, uma vez nos mantendo na fé. Permaneça nessa fé, tá bom? Chegamos então aqui agora
a esse final. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais uma oração por todos os trabalhadores. Um lugar escolhido por Deus, para ali habitar para sempre. Assim é o Monte Sião. E assim Deus quer que seja o seu coração. Durante 21 dias, cada renúncia, cada oração, cada escolha de se afastar do que não é útil será uma preparação para que sua mente deixe de ser ocupada pelo mundo e se torne morada do Espírito Santo. Jejum de Daniel, rumo ao Monte Sião. E no dia 2 de agosto, encerramento do jejum direto do Monte Sião. O Bispo Macedo vai determinar o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Acesse jejumdedaniel.com e saiba mais sobre este desafio.